Hoje você vai saber como é feito o cálculo da revisão da vida toda. Olá, eu sou Bianca Schwind, advogada e sócia aqui na Rigoni Advogados, e hoje eu estou aqui com o meu colega Fábio Siqueira, responsável aqui pela equipe de cálculos previdenciários, que vai nos ensinar como é feito esse cálculo da revisão da vida toda, para saber se a pessoa tem ou não tem direito a essa revisão. Olá, Fábio. Olá, tudo bem, doutora Bianca? Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui. O prazer é meu também. Para a gente estar fazendo esses cálculos que são o nosso instrumento base para esses processos. Então, será uma honra eu explicar passo a passo de como vai ser feito, como é feito esses cálculos. Lembrando que o cálculo é o instrumento pelo qual você vai saber se tem ou não tem direito de aumentar o valor da sua aposentadoria e receber os valores atrasados aí com a revisão da vida toda. Então agora a gente inicia apresentando como é feito o cálculo. No primeiro momento a gente tem que determinar qual é a espécie do benefício que deu origem à aposentadoria. Nesse caso, o exemplo que nós vamos fazer é de uma aposentadoria por idade. Então a gente acrescenta ali alguns critérios, se teve atividades concomitantes ou não. A gente coloca dados pessoais do segurado com relação à data de nascimento, sexo, enfim, informações gerais, e posteriormente a gente acrescenta os dados do INSS, que são desde quando ele começou o seu vínculo de trabalho, qual foi a data em que foi concedida, no caso, essa aposentadoria, e a data efetivamente que nós estamos fazendo o cálculo. Esse é o primeiro passo para que a gente possa realizar o cálculo. Dando sequência, nessa próxima tela, a gente informa o tempo de trabalho, a gente informa o tempo no qual esse segurado efetivamente trabalhou até a sua aposentadoria. Nesse exemplo específico, a gente tem como tempo de trabalho 19 anos, 4 meses e 26 dias, carência 233 contribuições e idade 60 anos e 4 dias. Lembrando que essas informações são para a data de início de benefício. Neste terceiro momento do cálculo, nós precisamos informar os salários de contribuição. Lembrando que a revisão da vida toda tem como objetivo colocar todos os salários desde o início da atividade laboral do segurado. Então, nesse momento no cálculo, nós informamos esses salários, que a gente vai buscar através de fichas financeiras, através da RAIS, através de documentos que provem efetivamente esses salários. Então, nesse caso específico, a gente informou todos os salários dessa segurada, no caso. Eu vou mostrar para vocês o gráfico, basicamente, de como se estruturou isso ao decorrer do tempo. A gente percebe que, através desse gráfico, grande parte dos salários maiores foram anteriores a 7 de 1994. Posterior, que é como foi realizado o cálculo dessa aposentadoria, ela tinha salários menores. Ou seja, visualmente, olhando esse gráfico, a gente já percebe que para a realização do valor da renda mensal da aposentadoria dessa segurada, foi desvantajosa, porque o INSS considerou valores baixos aqui para a aposentadoria quando os maiores salários estavam anteriores a 1994. Ou seja, visualmente a gente já percebe que fazendo o cálculo vai dar visualmente positivo o resultado desse cálculo. E é o que a gente vai dar sequência nos próximos passos. E sobre esses salários de contribuição, Fábio, é importante a gente ressaltar também que as informações a partir de 1982 estão no CNIS, que é um extrato de contribuições que o segurado consegue obter direto com o INSS, e na carta de concessão mesmo, no documento que originou a aposentadoria ou o benefício que a gente está pretendendo revisar. É importante também, Fábio, que a gente fez um vídeo sobre como pegar a carta de concessão e o CNIS. Eu posso deixar aqui no link, o link aqui embaixo, para os segurados adquirirem. Exatamente, doutora Bianca. O sistema que a gente utiliza, ele já faz a importação desses dados. Então, quando a gente tem a carta de concessão e o CNIS, nós subimos para o sistema. O sistema faz a validação, a gente faz a conferência com os documentos que a gente tem, como eu falei anteriormente, ficha financeira, RAIS,
carteira de trabalho, a gente faz essa conferência, né, para ver se está tudo ok, se não tem nenhuma divergência com relação a esses números. E aí, com essa importação da carta de concessão, que deu origem ao benefício, e do CNIS, a gente consegue subir todos esses valores de forma muito mais rápida. Então, a importância da gente ter esses dois documentos é crucial para fazer o cálculo também. Voltando para o nosso sistema, a gente, tendo realizado ali a importação dos documentos, dos dados, tendo acrescentado as informações ali de salários anteriores a 92, acrescentado o que está nas fichas financeiras, carteira de trabalho, RAIS, a gente tem o dado completo desse cliente. E assim, tendo o dado completo, eu preciso também acrescentar os valores que atualmente ele recebe, desde quando se aposentou. Nesse sentido, eu também acrescento ao cálculo os valores recebidos a título de aposentadoria. Por quê? Tendo em vista uma diferença, se esse cliente recebeu R$1.000, quando na verdade ele deveria ter direito a receber 5, ele tem uma diferença de 4 que eu preciso ter acesso a essa diferença, onde vai dar origem ao meu valor em atrasados e o reajuste da renda mensal. Então, nessa parte do cálculo, eu coloco a informação de salários, o quanto esse segurado está recebendo atualmente e recebeu de aposentadoria. Na próxima tela, nós incluímos os índices de juros e correção. Obviamente, ao decorrer do tempo, existem alguns índices de correção que a gente precisa acrescentar. Então, na próxima tela, a gente coloca esses índices e, dando sequência, a gente vai ter o resultado do cálculo. Com o resultado do cálculo, gerado através do sistema, no sistema nós colocamos todas as informações, analisamos e aí a gente solicitou que apresentasse o resultado. Esse é o resultado. Neste caso, essa segurada tem como uma aposentadoria por idade, onde foi concedida em 25/11/2014. No cálculo que a gente realizou o acréscimo de todos os valores anteriores a 94, chegou a um resultado de uma renda corrigida de 6.710,23 para a data de hoje. Considerando os atrasados desde a DIB, respeitando a prescrição, ela fica no montante de atrasado de R$300 mil. Claro, por isso a importância da correção monetária, que vai fazer a correção do valor, mas basicamente esse é o resultado do cálculo. Se a gente abrir o cálculo e mais na parte final do cálculo, a gente vai ter mais expressividade nisso que eu estou comentando. Hoje, ela tem uma renda atual de R$ 2.139,15. Fazendo o acréscimo, fazendo essa revisão, a renda dela passará para R$ 6.710,23, gerando uma diferença de R$ 4.571,08. Uma diferença bem expressiva ao decorrer desse período prescricional no qual eu mencionei. Ou seja, nós voltamos a falar da importância da realização do cálculo, porque é através do cálculo que a gente consegue encontrar essa diferença mensal, além dos valores em atraso e além da correção da renda ao decorrer da sua vida. Perfeito, Fábio. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Mas então, para a gente resumir para o público de casa, essa segurada, ela teve essa diferença tão expressiva na aposentadoria dela, ou terá, né, quando ela fizer esse pedido de revisão, porque ela teve bons salários antes de 94 que não tinham sido incorporados na aposentadoria dela. E com a revisão da vida toda é possível incorporar todos esses salários, aumentar e ainda receber esses valores atrasados. É isso, né, Fábio? Exatamente isso, de forma bem sintética. Então, é muito importante que os segurados calculem para saber se tem direito à revisão, para saber se tem direito a aumentar o valor da aposentadoria, assim como na nossa segurada de exemplo aqui, que aumentou consideravelmente o valor da aposentadoria e ainda vai ganhar um bom valor aí de atrasado do INSS. É exatamente isso. É importante ter os documentos para que a gente possa realizar o cálculo de forma mais certeira possível, para que a gente possa encontrar segurados que foram, de alguma forma, prejudicados pelo INSS e têm direito a essa revisão.
Muito obrigada, Fábio, pelos teus esclarecimentos. Acredito que foi cristalino. O pessoal de casa, acredito que já tinha essa dúvida. Como é que é feito o cálculo ou por que determinado chegou em determinado valor. E eu acredito que essa tua explicação aí foi essencial para os segurados. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço e já reitero que se ficar alguma dúvida com relação à forma de cálculo, alguma dúvida com relação aos cálculos, deixe no comentário para que a gente possa auxiliar, que a gente possa explicar. A gente quer, como a doutora falou, que não fique nenhuma dúvida. Sendo assim, agradeço e nos colocamos à disposição. E eu peço também que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro aí das informações sobre a revisão da vida toda e deixa o seu like para a gente continuar produzindo esse conteúdo que acredito que esteja ajudando bastante gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até mais.